O voto impresso auditável está sendo discutido neste momento na Câmara dos Deputados e 11 partidos estão querendo travar e não deixar a proposta seguir, o que seria uma derrota para o governo. Durante a participação num simpósio sobre o sistema político brasileiro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, voltou a afirmar que o voto impresso não funciona no Brasil. Barroso diz que o problema é o risco da quebra de sigilo num país que ainda lida com a compra de votos. Veja só. Qual é o problema do voto impresso? O problema são tantos, eu vou só falar dois. Primeiro, é o risco de quebra de sigilo, num país em que se compra voto, a miúde ainda. Qual é a proposta? O eleitor vota no seu candidato, o voto eletrônico, e em seguida aparece na tela toda a composição do seu voto. Presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. E aí ele manda imprimir. Esse voto cai em uma caixa. Quando se pedir a recontagem, e o voto impresso, a única finalidade dele é a recontagem, você sabe a composição inteira do voto do eleitor. E quem comprou o voto ainda pode pedir, você anule o voto de deputado estadual para eu saber que é o seu. E aí você consegue conferir se o que você comprou foi entregue. Vamos entender um pouco mais como está essa discussão na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que decide se teremos ou não esse encaminhamento do voto impresso. Eu converso com o relator da PEC do voto impresso, deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná. Deputado, muito obrigado pela sua presença no nosso Prime Time, principalmente para explicar essa questão hoje. As notícias que chegam de Brasília é que se houvesse votação hoje na comissão, o texto seria derrotado, não teríamos voto impresso. O senhor confirma essa informação? Por que hoje essa votação não aconteceu? Boa tarde, Márcio. Boa tarde à CNN. É um prazer para mim estar aqui com todos vocês. Na verdade, na quinta-feira passada, nós, membros da Comissão Especial, já havíamos feito um acordo de procedimento com todos os membros titulares e suplentes da comissão, de que hoje nós iniciaríamos o debate da proposta, deixando a votação provavelmente para quinta-feira dessa semana, ou se sentirmos necessidade de aprofundar o diálogo, ainda para a próxima semana. Então, na verdade, nós já havíamos combinado esse procedimento na quinta-feira, numa reunião interna com todos os membros da Comissão Especial. Convém a gente dizer também que tivemos, apesar desse acordo de procedimento que foi feito na quinta-feira, nós tivemos um requerimento do MDB de retirada de pauta da presente matéria. Esse requerimento teve uma votação nominal e empatou. Daí coube a mim desempatar e, no desempate, eu, então, optei por permanecer com a discussão aberta. Mas frente a toda a resistência que a gente está vendo dentro da comissão especial, dentro de toda a resistência que a gente está vendo entre os vários partidos que já se colocaram contra a possibilidade de voto impresso, qual é a chance de o país ver essas mudanças para as eleições do ano que vem? Qual vai ser o tamanho dessa mudança, na sua opinião? Veja, de fato, houve uma mudança de cenário. Os 11 partidos, legitimamente, faz parte da democracia, faz parte do jogo político, se posicionaram. E o que eu, como relator, tenho tentado fazer? Dialogar com cada um dos membros da Comissão Especial, com os líderes partidários e com os presidentes de cada um dos partidos. Com qual objetivo eu tenho tentado fazer isso? Retomar aquele clima que o parlamento sempre teve nas últimas 3 vezes que o parlamento brasileiro aprovou essa matéria. Essa é uma matéria eminentemente técnica, acadêmica, científica. Infelizmente, por conta da polarização que nós estamos vivendo no país, já antecipando um cenário do ano que vem, essa matéria saiu do âmbito técnico e acadêmico e também se partidarizou. Então, eu tenho tentado dialogar de modo a distensionar essa relação, fazendo com que essa matéria seja, mais uma vez, uma matéria de uma maneira votada de uma maneira consensuada, através de um texto que seja dialogado, fruto do diálogo de todos os partidos políticos, e que saia um texto que represente a vontade do parlamento brasileiro. Não a vontade de A nem de B, mas a vontade do parlamento brasileiro, que já votou essa matéria por 3 vezes anteriormente. Quer dizer, o senhor acha que, no fundo, todo mundo vai ter que ceder um pouquinho. Nosso analista político, Yuri Pita, tem uma pergunta para o senhor, deputado. Yuri. Obrigado, Márcio. Boa noite, deputado. Obrigado por estar conosco. O senhor falou de construir um texto consensual. O senhor
cogita fazer alterações no seu relatório, como, por exemplo, fazer uma progressão paulatina de urnas com o voto impresso, não começar com 100% já na eleição do ano que vem, fazer essa progressão aos poucos, como, por exemplo, o deputado Aécio Neves propôs e defendeu publicamente, começar com um percentual de 3% e aos poucos, a cada eleição, ir aumentando esse percentual de urnas com a impressora acoplada? Yuri, obrigado pela pergunta. E é importante a resposta porque recentemente o Tribunal Eleitoral respondeu oficialmente um requerimento de informação que eu fiz como relator da proposta. E o TSE nos respondeu afirmando que de 100% das urnas que o TSE já dispõe, 55% já são adaptáveis à impressão do voto, ao voto impresso. Então, nessa tentativa de diálogo, nessa tentativa de consenso, é claro que alterações ao texto podem ser feitas. A implementação gradual, como outros parlamentares já propuseram, também está no nosso radar. Não vejo como algo prejudicial, desde que a gente utilize esses próprios números fornecidos pelo TSE. Se 55% das urnas já são adaptáveis, se o parlamento assim entender, poderíamos começar com 55%. A gente tem a pergunta também da Thaís Arbeck, nossa analista de política aí de Brasília, deputada. Thaís? Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos. Deputado, o presidente Jair Bolsonaro tem subido o tom em relação à implementação desse voto auditável. Ele tem dito que não vai aceitar uma eleição fraudada. O que a gente vê de cenário, pelo menos por enquanto, aí na comissão especial, é um cenário desfavorável à aprovação do seu relatório. A minha pergunta é a seguinte, deputado: mesmo se o Congresso, o Parlamento, não aprovar essa proposta, seguirá essa investida em relação ao voto impresso e como? Thaís, obrigado pela pergunta. É importante a gente relembrar, como eu disse há pouco, que essa é uma matéria do Parlamento. O Parlamento brasileiro votou por 3 vezes a aprovação do voto impresso. Na última vez que o Parlamento votou essa matéria, foi inclusive uma votação quase que unânime. Todos os partidos políticos tiveram a orientação, sim, da liderança da oposição à liderança do governo, do PSOL e do PCdoB ao DEM e o PSDB. Então, infelizmente, como eu disse, é uma matéria que é técnica, acadêmica e científica e se politizou, se partidarizou. Então, creio eu que, caso a proposta não avance, continuará sendo uma proposta do Parlamento. Se nós pegarmos, inclusive, as primeiras propostas que tramitaram na Câmara e no Senado da implementação do voto impresso, nós percebemos que já estiveram à frente dessa luta, dessa batalha, o ex-senador Roberto Requião, o ex-deputado José Dirceu. Então, é uma causa suprapartidária. Eu ainda acredito, Thaís, que nós conseguiremos chegar a um consenso, que nós conseguiremos chegar a um texto que seja um texto em prol da democracia brasileira, em prol da evolução do nosso sistema aqui, de acordo com os técnicos, é um sistema, sim, ultrapassado e vulnerável, e que o parlamento brasileiro seja, o parlamento inteiro seja protagonista nesse novo modelo. Desculpa, deputado, antes de passar a pergunta para o Fernando Mollica, quem considera o voto eletrônico ultrapassado? Nós fizemos 13 audiências públicas, escutamos 27 especialistas na área. Foi curioso, Márcio, a gente perceber que os técnicos, os especialistas, os professores das nossas universidades públicas, os especialistas brasileiros, técnicos em computação, todos, de maneira unânime, consideram o nosso sistema das urnas DRE, são as chamadas urnas de primeira geração, urnas, modelos ultrapassados. Tanto é que hoje, no mundo, só o Brasil, Bangladesh e Butão utilizam esse modelo. Em contrapartida, nas audiências públicas, os juristas eram normalmente, via de regra, não todos, mas via de regra, contrários à implementação do voto impresso. É por isso que digo que é uma matéria eminentemente técnica, né? Os técnicos, os cientistas são favoráveis. Os juristas divergem quanto à implementação dela. Deixa eu passar rapidinho, então, a pergunta agora para o nosso analista, Fernando Mollica. Mollica, por favor.
Deputado, boa noite. Eu queria transformar em pergunta aquela observação que o ministro Luiz Roberto Barroso fez há pouco. Ele diz que o voto impresso possibilitaria a quebra do sigilo do voto, já que numa eventual conferência o voto de cada eleitor viria na íntegra, com o nome de cada voto dele, presidente, senador, deputado, e, por exemplo, um determinado poder, um processo de compra de voto poderia instruir o eleitor, olha, não vota para deputado estadual para eu saber quem é o seu voto. Não haveria esse risco de quebra do sigilo do voto num país onde há tanta fraude, tanta pressão, e até de milicianos em relação ao voto? Fernando, é uma excelente pergunta e uma oportunidade para a gente desmistificar esse ponto que o ministro Barroso tem colocado. Porque os técnicos e os acadêmicos já enfrentaram esse debate quando foi implementado o registro digital do voto, chamado RDV. Em um dos testes públicos, a equipe do professor Diego Aranha conseguiu quebrar o sigilo do voto do registro digital do voto. A partir daquele momento, o TSE começou a fazer um embaralhamento dos votos dentro do chamado RDV. Essa mesma solução pode ser feita em relação ao voto impresso. Eu prevejo isso, eu coloquei isso inclusive no substitutivo do meu relatório, no parágrafo 4º, em que eu coloco que os registros impressos de cada voto deverão ser depositados na urna indevassável separadamente para cada cargo. Dessa forma, a gente consegue evitar essa preocupação, que é uma preocupação legítima do ministro Barroso, mas nós conseguimos superar, através de uma metodologia que o próprio TSE já utiliza no RDV, superar essa questão e essa preocupação que o TSE coloca. Deputado Felipe Barros, relator da PEC do voto impresso na Comissão Especial da Câmara. Muito obrigado pela sua entrevista com o nosso Prime Time. Boa noite para o senhor. Obrigado, Márcio. Um prazer estar aqui com todos vocês. Uma boa noite. Foi um prazer. Obrigado.